Boa tarde, então. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Nossa aula de ensino religioso, 9 de setembro de 2020. Vamos primeiramente ao versículo da semana, porque nós precisamos nos encher da palavra de Deus e ela que nos anima, que muda os sentimentos, podemos dizer assim, né? Às vezes nós nos sentimos um pouco cansados, desmotivados por algumas situações, e a palavra de Deus, ela sempre tem algo para nós, sempre tem algo a nos ensinar. Vamos então ao versículo da semana. Versículo da semana, primeira carta aos Coríntios, 16, 14, diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 14. Fazer as coisas com amor faz toda a diferença. Às vezes o desânimo vem sobre nós e você tem que fazer alguma coisa e você está cansado ou você não quer fazer aquilo, você faz de qualquer jeito. Esse versículo nos traz isso, a consciência, a memória, né? Vamos fazer tudo com amor, vamos fazer as coisas bem feitas, tudo que é feito com amor sempre acaba sendo bem feito. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, já comentei com vocês antes e torno a falar, eu trago ele como algo para a minha vida. E ele diz assim: tudo que você for fazer, faça com amor, como se você estivesse fazendo para Deus. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu sei que isso pode acontecer com vocês, como pode não acontecer também, né? Você está em casa, você está lá no seu celular, num joguinho, ou fazendo alguma coisa, né? E sua mãe pede para você parar de fazer aquilo que você está fazendo e fazer uma outra coisa. Lavar uma louça, guardar alguma coisa no lugar, uma ajuda dentro de casa, algo doméstico. E aí você fala, já vou, mãe. E aqui você vai só enrolando. E quando vai fazer, faz de qualquer jeito, ou faz rápido demais, para poder voltar logo a fazer o que você estava fazendo, que era mais interessante. Mas vamos fazer tudo com amor, principalmente se for pedido dentro de nossas casas, vamos fazer com amor, vamos fazer bem feito, vamos fazer como se estivéssemos fazendo para o nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus, como é bom poder ouvir a Tua palavra, como é bom poder saber que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos cuida, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é presente em todas as situações, que o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, muito mesmo, Senhor, bem antes de tudo acontecer, o Senhor já conhece. E agradecemos ao Senhor pelos ensinamentos que a Tua palavra nos traz, ensinamentos que nos levam ao crescimento, mesmo em meio às provas, a Tua palavra nos ensina. E esse versículo dessa semana nos diz para fazermos todas as coisas com amor. Nos ensine, Senhor, a dedicarmos a nossa atenção, o nosso afazer, sempre como se estivéssemos fazendo para o Senhor, bem feito, com dedicação e com amor. Guarda nossas casas, guarda, Senhor, nossas famílias, nossa escola. Pedimos também que o Senhor continue abençoando a saúde da Dona Madalena, da Lourdes também, de todos da escola, dos professores, dos alunos, dos nossos familiares, Senhor. Nós confiamos em Ti, nossas vidas estão em Suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente? Bom, semana passada nós iniciamos o assunto falando um pouco sobre tentação, provação na verdade, né? Hoje nós vamos falar sobre a tentação, desculpa. Nós começamos a falar sobre provas. Até o tema da aula era provas para que te quero. E comentamos sobre o fato de ninguém gostar de ser pego de surpresa numa prova. Chega o professor na sala sem avisar e simplesmente manda destacar uma folha que vocês terão uma prova surpresa. Isso causa na gente o quê? Puxa, mas por que é isso? Tá? Aí sempre tem alguém que protesta e fala, não fomos avisados, não sei o quê. Só que na vida acontece isso com a gente. Nas escolas, hoje em dia, você tem a sua programação de prova, você tem o seu calendário, você tem, né, os dias em que você vai se preparar para aquela prova. Se fosse assim na nossa vida, talvez, vamos dizer que seria mais fácil? Eu não sei se seria mais fácil, porque até mesmo quando nós temos um calendário de provas, muitos
acabam não estudando. Talvez a gente fosse cair nessa mesma situação. Ah, eu sei que eu vou ter uma prova na minha vida daqui uns dias. Vou passar por uma provação. Ah, vou nem me preparar, não precisa, eu vou tirar de letra. Não. Então, na vida, o que acontece? Nós passamos também por provas. E nós iniciamos um estudo na epístola, na carta de Tiago. E Tiago, ele já começa falando com a gente, né, sobre isso. Fiquem felizes quando vocês passarem por provas. Mas como assim ficar feliz passando por uma prova, né? Depende de onde vem a sua alegria. Fiquem alegres quando vocês passarem por prova. Se a nossa alegria está firmada no Senhor, que é um fruto do Espírito para nós vamos passar pelas provas. Tem uma música bem antiga, não sei se vocês lembram. Matos Nascimento fala assim, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Isso é passar por uma prova com alegria, independente do resultado que ela possa trazer. O objetivo, eu estou fazendo uma recapitulação para nós podermos entrar no assunto da aula de hoje, tá? O objetivo da prova, da provação, da aflição que nós passamos no nosso dia a dia é o crescimento. E nós vimos na aula passada que a provação ela pode vir de 3 maneiras, mas tudo para o nosso crescimento e com a permissão de Deus. Tá? Ela pode vir como uma prova vinda pelo inimigo das nossas almas, tentando enganar a nossa mente, tentando fazer com que a gente pense que Deus não está nem um pouco preocupado, mas isso você sabe que é mentira dele. Usamos o exemplo de Jó, como que Jó venceu toda aquela situação difícil que ele enfrentou. Falamos também sobre José. José passou por uma prova muito, muito terrível, né, que veio através de homens, da sua família, de seus irmãos, depois de Potifar, né, a mulher de Potifar que levantou aquela falsa acusação sobre a vida dele. Falamos também sobre a prova quando ela vem da parte de Deus, Abraão, né, Abraão, diante de Deus, ele teve que provar a sua fé, o seu amor, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho. E aí o que aconteceu? Todos eles, podemos dizer assim, tiraram 10 na prova, foram aprovados. Né? Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Deus fez esse teste, essa prova com Abraão, e ele demonstrou que o coração dele era fiel ao Senhor. José também mostrou que o coração dele era fiel. Assim também Jó mostrou a fidelidade que ele tinha para com o nosso Deus. Então falamos sobre provação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tentação. Tem uma frase que vocês já aprenderam em filosofia. Ser ou não ser? Eis a questão. Já pensaram sobre isso? O que essa frase significa? Eu sei que essa frase ela faz parte, né, ela vem de uma obra de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Não vou entrar agora. Depois vocês conversam com a professora Priscila, que ela vai dar, né, um show para vocês, que a Priscila é excelente nessa área dela, né? Muito bom, é benção. Mas eu quero fazer com vocês uma aplicação sobre essa frase, ser ou não ser, eis a questão, só que mudando para a nossa realidade, para a nossa aula de ensino religioso. Quando nós pensamos assim, ser ou não ser essa questão, você pode dizer assim, viver ou não viver aquilo, né? Enfrentar ou não enfrentar aquilo, eis a questão. Você tem uma opção. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre pecar ou não pecar. Eis a tentação, tá? É uma opção também que você tem. Vamos lá então? A princípio nós vamos ver aqui algo que eu trouxe para vocês, tá? Olha só que interessante o que essas pessoas passaram. Deixa eu aumentar aqui que fica mais fácil para nós vermos, né? Você já foi enganado alguma vez? Vocês já viram, já tiveram curiosidade de olhar na internet situações de pessoas que compraram gato por lebre? Existe esse ditado popular, né? Tu comprou gato por lebre, ou seja, comprou uma coisa e veio outra no lugar. Então, olha esse rapaz aqui. Provavelmente ele viu uma propaganda, né, de um tapete e o preço estava bem abaixo do que um tapete normal custaria e ele comprou o tapete achando que fez um bom negócio. E olha o tamanho do tapete, cabe na mão dele, né? Olha esse outro aqui, tá? Tem um tema como expectativa e realidade. Um tênis que na propaganda, né, no folder lá, né, apresentava esse modelo aqui. E a pessoa comprou achando na expectativa de receber esse tênis. E olha o que chegou para ela, totalmente diferente, né? Então, essas pessoas, elas se sentiram enganadas. Vamos lá agora?
Aqui o tema da nossa aula, pecar ou não pecar, eis a tentação, né? Qual é a diferença entre provação de uma prova e uma tentação? Nós já vimos o que é uma provação, nós vamos ver agora o que é uma tentação, tá? Esses versículos de Tiago, eu vou compartilhar com vocês. Mas por que eu comecei a aula mostrando aquelas duas imagens de pessoas que foram enganadas? Quem nunca se decepcionou ao ver que um sanduíche que você comprou não tinha nada a ver com a imagem do cardápio? Você chega num lugar, você pede o cardápio, você vê aquele sanduíche. Aí seus olhos crescem com o tamanho daquele sanduíche. Quando você compra e chega até você, não é a mesma coisa. Então, na vida espiritual, nós também passamos por situações que podemos chamar de propagandas enganosas. Digo algo para vocês. Se aquele tênis que foi vendido, se aquele tapete que foi vendido tivesse o tamanho, né, e a aparência real, vocês acham que as pessoas comprariam? De jeito nenhum. A mesma coisa acontece com a tentação. A tentação nunca vai chegar até nós como algo ruim, algo que você já vai olhar e falar, poxa, a vida não vale a pena, não, isso não é de Deus, não quero para minha vida. Ela vai vir de um jeito em que ela vai chamar a sua atenção. E aí você vai escolher, pecar ou não pecar. Eis a tentação. Eu quero ler para vocês esse texto, que está lá em Tiago. Quero que vocês também depois, por favor, leiam com bastante atenção, porque é de muita, muita, muita sabedoria e nos ajuda no nosso dia a dia, até mesmo a identificar quando a tentação pode chegar até nós. Vamos lá, então? Diz assim, ó, o tema já é provas e tentações. Já é o tema. Diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Olha que coisa linda, né? Acabamos de falar também sobre isso. Tiago começa falando sobre isso lá no Tiago 1, capítulo 2, e aqui no 12, ele diz novamente que feliz é aquele que nas provas continua fiel. Lembra de José? José continua fiel na sua prova. Continuando, porque depois de ser aprovado dessas provas, dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Prestem bastante atenção agora aqui no 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas. Olha aqui, ó, propaganda enganosa, tá? Então, quando elas são tentadas, são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E o 15. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Forte ou não é forte esses versículos? Olha que coisa mais linda. Então, Tiago aqui começa nos falando. Quando as provas vierem, fiquem felizes. Porque se você for aprovado, você vai receber uma recompensa de Deus, tá? E ele continua falando ali que, olha, não caia no engano de achar que a tentação, ela vem até você através de Deus. Deus não coloca em nossas vidas tentações, não. Nós passamos por provas, que é bem diferente de tentação. E ele continua falando que como que a tentação nasce? Ela nasce dos nossos desejos carnais. Então, algo em nós, a tentação, ela se apresenta para nós de uma forma agradável, de uma forma que te chama a atenção. E aí, ele começa a dizer, né, que dela pode nascer o pecado. E o pecado, quando ele nasce, ele cresce como se fosse uma planta. Você plantou a semente vai nascer e vai produzir. Só que a produção do pecado, ela é a morte, se não tiver o arrependimento e a mudança de atitude, tá bom? Um exemplo que nós podemos usar aqui, bem simples e conhecido de todo mundo, é o que aconteceu com Eva. Preste bem atenção, vamos recapitular a história de Eva. O que aconteceu com Eva? Eva estava no paraíso, Eva e Adão, eles tinham algo tão maravilhoso, e por conta da tentação isso foi perdido, que era a comunhão com Deus. Pense bem, gente, Deus vinha todos os dias, no final do dia, né, no final da tarde, conversar com Adão e Eva. Então, olha o que aconteceu. Um certo dia, Eva estava tranquila, apareceu para ela a serpente e começou a conversar. E no meio da conversa, a serpente faz com que Eva
olhe para o fruto de uma determinada árvore com olhos diferentes, com olhos de cobiça, com olhos de desejo de ser igual a Deus, o desejo de ter o conhecimento das coisas. E aí ela cai, ela deixa que aquela tentação, que a cobiça entre nela, ela cede à tentação, e da tentação nasce o quê? Nasce o pecado. Só um momentinho, tá? Tá chegando alguém aqui. Vamos aguardar só um momentinho? Mesmo que nossa aula fique curtinha, tá? Só a Sara entrar. Sara? Olá, Sara, tudo bem, minha linda? Que bom que você chegou. Olha, a professora começou aqui a explicação, mas eu vou voltar um pouquinho só, tá? O tema da nossa aula é esse, tá? Pecar ou não pecar, eis a tentação. Eu fiz aqui um trocadilho, tá chegando os seus colegas. Vamos esperar um pouquinho? Você se importa em esperar um pouquinho? Eu sei que o nosso tempo está corrido, né? Então tá bom, obrigada, minha lindona. Tem mais alguém chegando, João. Nosso link acabou indo um pouquinho tarde, né? Chegando, pessoal, aqui. Aí eu vou deixar para fazer uma explicação só, tá bom, minha linda? E meu lindo. Oi, João. Oi, João. Bom, eu iniciei a aula falando um pouquinho sobre propaganda enganosa. Até mostrei uma imagem de pessoas que compraram objetos, compraram, né, coisas na internet, achando que viria o que mostrava na propaganda, mas na verdade veio coisas totalmente diferentes. Foram enganados, né, por uma, como diz assim, uma imagem montada de um produto. E aí eu comecei a falar aqui com vocês, né, estava explicando sobre essa questão, que nós temos uma frase na filosofia, com certeza a Priscila já falou sobre isso com vocês, né, sobre ser ou não ser essa questão. Isso nos mostra que nós temos uma escolha. E aí eu fiz um trocadilho, coloquei esse tema para nossa aula, pecar ou não pecar, eis a tentação. Gente, o que eu quero que vocês façam? Copie, por gentileza, o tema, como sempre, né? Copie esse sub-item aqui também, qual a diferença entre provação e tentação. E essa referência bíblica, que está lá em Tiago 1, do 12 ao 15, tá? Esse versículo eu acabei de ler aqui, que eu já havia iniciado a gravação. Eu só vou falar do que se trata. Tá? Esse capítulo, esses versículos de Tiago, ele inicia falando no versículo 12 que nós precisamos estar alegres quando passamos por provas. Gente, eu não tenho como não ler, eu tenho que ler para vocês, porque é maravilhoso demais. Deixa eu pegar aqui e vou ler rapidinho, tá? Olha só. Feliz é aquele que nas provas continua fiel, porque depois de sair aprovado dessa prova, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Aí tá chegando alguém aqui, tá, gente? Só um momentinho. Ele mesmo não tenta ninguém. Aí o versículo 14 diz assim, mas as pessoas, elas são tentadas quando elas são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que a pessoa, o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Viram só? Eu estava aqui falando que às vezes nós vamos, como o inimigo, às vezes ele usa os nossos sentidos, nossos próprios sentidos, para ativar em nós a cobiça. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é cobiça. Esses versículos aqui de Tiago, né, Tiago 1, do 12 ao 15, ele fala sobre isso. Não ache que a tentação vem de Deus, nós sabemos que não. A prova pode vir de Deus, mas a tentação, ela nunca vem de Deus. E eu usei aqui o exemplo do sanduíche. Quando você vai comprar um sanduíche, porque no cardápio está de um jeito, e quando você recebe o produto, ele é murcho, não tem nem metade do tamanho que você achou que teria. Aí você foi, como diz, enganado. Você caiu numa propaganda enganosa. A tentação, ela vem para a gente da mesma forma, tá? A tentação nunca vai vir para você como algo feio, algo errado. Eu estava aqui usando o exemplo de Eva. Lembra só, a Eva, quando ela estava no paraíso, junto com Adão, eles tinham a alegria, o privilégio de ter a presença de Deus todos os dias com eles. Um belo dia, Eva estava tranquila, sentada, o inimigo colocou diante dela uma tentação.
A serpente, o inimigo tomou posse da serpente e começou a conversar com Eva. E ali ele fez com que Eva olhasse para uma determinada árvore que Deus havia dado uma ordem de não tocar, e fez com que Eva olhasse para aquela árvore de um jeito diferente, com olhos de cobiça, com olhos de desejo. Olha que mau desejo, porque Deus já havia dito para não tocar naquela árvore. E o que aconteceu? Eva teve a sua cobiça aguçada, o seu sentido aguçado, ela cedeu à tentação e a tentação gerou nela o pecado. Igual o versículo que eu acabei de ler aqui para vocês agora, né? A tentação em si ela não é pecado. Ela pode se transformar em pecado depois, mas quando ela aparece para você, só a tentação ela não é um pecado, tá? Lembrem bem disso. Eu coloquei aqui esse versículo aqui de 1 Pedro 5:8 e eu contextualizei ele, tá? Esse versículo ele diz o seguinte, que o diabo, o inimigo, ele anda ao nosso derredor igual um leão. Vocês já viram quando o leão, esses canais de Discovery da vida, quando eles mostram, né, o reino animal, o leão ele não vai caçar pisando duro, para a presa fugir. Ele pisa mansamente, ele vai lentamente. E aí ele prende, envolve a presa de tal maneira que não tem como ela fugir. E esse versículo fala isso. Eu vou ler aqui, como eu coloquei da forma mais fácil de entender. Assim como o leão chega sorrateiramente e não corre o risco de deixar a presa fugir, o diabo também nos cerca sutilmente com ofertas tentadoras, que na verdade não passam de propagandas enganosas. Então, às vezes, o inimigo, ele vai chegar para você, não mostrando realmente o que o pecado pode te trazer, mas com uma tentação. Algo que, aparentemente, não vai causar nenhum problema para a sua vida. Eu coloquei esse exemplo aqui do João 13:2, está falando sobre Judas, não vou ler para vocês aqui que não vamos ter tempo, mas esse versículo ele fala lá quando Jesus está na ceia com seus discípulos e já fala ali que Judas já havia sido tomado, o seu pensamento tomado pelo diabo e ele já foi com a intenção de enganar Jesus, né, de entregar Jesus. Então, olha só, quer dizer o quê? O leão rodeou Judas, achou um jeito, prendeu a presa, e lá soltou a tentação e ele cedeu. E você sabe o resto da história. Seguindo, diferença entre tentação e provação. Provação, já falamos aula passada, qual é a diferença. Então, eu queria que vocês, não vai dar tempo de vocês copiarem, façam um print, por favor, tá? Provação é naquela situação onde nós somos testados, confrontados com uma escolha. Só que ela tem um objetivo, ela traz para nós o crescimento, tá? Não vou me deter muito, porque já falamos na aula passada. Eu quero me deter na tentação. Tiago 1:13 fala sobre isso, né? Tem como objetivo, olha o que a tentação faz, ela tem como objetivo nos levar à prática do pecado. A tentação, ela procura criar em nós o desejo de pecar. Lembra lá da plantinha? Então a tentação vem, ela acha em nossos sentidos, ela aguça nossos sentidos, a gente cede à tentação e a plantinha, a semente é lançada e ela nasce e o fruto que ela produz é a morte, tá? O desejo depois leva ao ato, se não ficamos de alerta e resistirmos, tá? Então quando a tentação vier, lembra de Jesus, gente? Jesus, ele cedeu à tentação? Não. E olha que ele foi tentado de todas as maneiras. Quando ele estava no deserto, com fome, por estar em jejum, o diabo trouxe a ele a tentação de provar a Deus, fazendo com que pedras se transformassem em pão, oferecendo para ele todos os reinos, todas as riquezas e assim por diante, tá? Ele não cedeu. Nessa situação, também temos uma escolha. Ou você cede à tentação, ou você resiste e continua fiel a Deus. Lembra lá do versículo 12 de Tiago 1:12? Fiquem alegres, permaneçam fiéis, porque você vai receber uma recompensa de Deus. Aqui eu quero que vocês copiem, por favor, tá? Como que a tentação começa na nossa vida? Através da cobiça. Então, a cobiça, ela é o alimento da tentação. A cobiça, ela é o desejo obstinado por algo que nós não temos. Buscar sem limites uma realização pessoal. Eu não estou dizendo aqui, gente, que vocês não possam ter um foco de crescimento. Não é isso. Mas aqui, a cobiça, ela vai trazer para vocês algo ruim, tá? Saibam diferenciar isso. Eu vou usar um exemplo bem simples. Faz de conta que vou usar até a Bianca como exemplo. A Bianca, desculpa aí, tá? A Bianca viu a minha garrafinha, né?
Tupperware? Olha só, e tem a Mini na minha garrafinha. E ela falou assim, puxa, queria tanto ter uma garrafinha daquela, por que ela tem e eu não tenho? Ah, não vale isso, ah, não sei o quê. Então isso começou a aguçar nela o desejo de ter a garrafinha. E ela pede para a mãe dela fala, não, não tem jeito não, não vou comprar essa garrafinha não, leva a sua garrafinha em casa, você já tem a sua. Tudo bem. Passa o tempo, um belo dia eu largo a minha garrafinha lá no pátio da escola. Bianca vê. Bianca, só te usando como exemplo, tá? Eu sei que você não faz isso, tá bom, meu amor? Bianca pega a garrafinha e aí ela tem duas opções. Ela me devolve, ela não cede à tentação, ou ela pega a garrafinha para ela, ela cede à tentação e assim ela deixa o pecado entrar na vida dela, tá? Obrigada, Bianca, pelos direitos autorais da sua vida, tá bom, minha lindona? Então, entenderam mais ou menos? A cobiça, ela faz isso, ela faz você querer o que não é seu, ela faz você desejar algo que para você não vai ser bom, que não é o momento de você ter aquilo. Então, como eu disse aqui, ó, a tentação em si não é pecado, a tentação pode levar você ao pecado. Aconteceu isso com Eva. Quantas vezes Eva olhou para aquela árvore, para aquela fruta e não desejou comer? Mas foi só a serpente começar a fazer ela olhar diferente que tudo mudou, tá? Olha como que começa. A cobiça, aquele impulso, dentro de você é provocado. Tá? Puxa, por quê? Ah, eu quero. Ah, não é possível. Depois que a cobiça ela é despertada, nós nos deixamos envolver e ocupamos nosso pensamento com ele. Você fica pensando naquilo o tempo todo. Quando você menos espera, você está pensando naquela situação. E aí o próximo passo é o quê? Para praticar, ceder à tentação. Tá? Viu como começa? Começa de um jeito assim que você menos espera, né? Às vezes pelo seu olhar, pelo que você ouviu, pelo que você sentiu o cheiro. Então, às vezes nossos sentidos são aguçados e a tentação vem, e aí, ceder ou não ceder, pecar ou não pecar, tá? Aqui eu quero que vocês copiem, por favor, é um testezinho, só para a gente entender a diferença entre prova e tentação, que muitas pessoas confundem. Vocês vão colocar P para o que for prova, provação, e letra T para o que for tentação. Eis aqui as opções. Ficar com algo que não é seu. Aí eu usei até um exemplo aqui, ficar com algo que não pertence a você. Isso é uma provação quando isso acontece. E você quer aquilo, é uma aprovação ou é uma tentação? O outro, esconder a verdade dos pais para se livrar da punição. Isso é uma prova ou uma tentação? Querer muito alguma coisa e não ver acontecer. Provação ou tentação? Mentir para obter algo que você deseja. Tá? O outro, passar pela perda de alguém querido. Acessar sites indevidos e ficar doente. Então, essas são as opções. E nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Nós vamos precisar encerrar a aula, que nosso tempo já está se esgotando, tá, gente? Vamos lá, então? Tira um print aí, por favor, ou então depois quem tirou passa para os outros. Na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Olha, obrigado por vocês terem entrado mesmo atrasados. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Beijo, gente.